Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. A aula de hoje é mais um teste. Hoje vocês vão testar seus conhecimentos a respeito do verbo vir, que é um verbo complicadinho, porque é irregular e pode ser confundido com o verbo ver, com o verbo ir. Então, preste atenção, já pega o seu caderno, a sua caneta, para anotar as suas respostas e depois conferir quantas questões você acertou. Vamos começar? Primeira questão do nosso teste. Você vai completar a seguinte frase. Quando vocês, espaço, de carro, tragam os cartazes. Esse espaço deve ser preenchido com letra A, vierem, ou letra B, virem. Como você costuma falar ou escrever essa forma verbal nesse contexto? Eu vou deixar 5 segundinhos para você pensar na resposta, anotar a sua resposta caso você queira, e eu já volto com a resposta e com a explicação. Bom, vamos lembrar que o verbo vir tem sentido de chegar, sentido de deslocar-se para um determinado lugar. Quando vocês vierem de carro, tragam os cartazes. Não é virem de carro. Virem é uma flexão do verbo ver. Nesse caso, é quando vocês vierem. Eu coloquei aqui a tabelinha com a conjugação do verbo vir no futuro do subjuntivo, que é esse tempo verbal que deve estar aí neste espaço. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes e quando eles vierem. Por que eu coloquei aqui em negrito o eles vierem? Porque aqui nós temos o pronome vocês, que deve ser, que leva o verbo para a terceira pessoa do plural. Então, vocês vai ser flexionado, o verbo que está acompanhando vocês vai ser flexionado da mesma forma como eles. Então, quando vocês vierem de carro, quando eles vierem de carro, mesma coisa, tá, gente? Por isso que eu deixei aqui em negrito, que é a forma verbal com a qual deve ser preenchido esse espaço. Quando vocês vierem de carro, tragam os cartazes. Essa é a forma correta. Segunda questão. Chamei meu primo para espaço aqui em casa. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, vir, ou alternativa B, vim. Então, é com R no final ou é com M no final? Como você costuma falar ou escrever essa flexão do verbo? Chamei meu primo para vir aqui em casa. Nesse contexto, o espaço deve ser preenchido com a forma no infinitivo do verbo vir, V-I-R. Esse é o infinitivo. O nome da aula nos chama teste com o verbo vir, então vir é o infinitivo do verbo. Nesse caso, o espaço deve ser preenchido com o infinitivo. Chamei meu primo para vir aqui em casa. Alternativa correta, letra A. E vim, professora, por que não pode ser o vim? Porque o vim é a forma flexionada. É a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Olha só, coloquei aqui ainda a tabelinha do pretérito perfeito. Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram. Um exemplo com vim, porque vim existe, está correto, mas não nesse contexto, em outros contextos. Olha só. Ontem eu vim trabalhar de ônibus. Ontem eu vim. Aí sim, o verbo está flexionado, o vim foi empregado corretamente. Mas no exemplo, nessa questão, a gente deve completar com o infinitivo do verbo, que é vir, V-I-R.
Por que que muitos falantes confundem essas duas formas, a forma no infinitivo e a forma flexionada? Porque quando a gente fala, o som é bem parecido, né? Mas são duas formas distintas e que são empregadas em contextos diferentes. Vamos para a terceira questão. Mas antes, olha aí se você está inscrito no canal. Se não está inscrito, inscreva-se agora mesmo. E se você gosta de fazer os nossos testes, já deixa o gostei nesta aula. Terceira questão. Se nós, espaço, novamente a este parque, traremos as crianças. Esse espaço deve ser preenchido com letra A, virmos, se nós virmos novamente a este parque. Ou letra B, viermos, se nós viermos novamente a este parque, traremos as crianças. Qual é a alternativa correta? Letra A ou letra B? A flexão verbal trazida pela alternativa A está correta e existe, mas não nesse contexto, porque virmos é uma flexão do verbo ver, não do verbo vir. Do verbo ver, gente, no sentido de enxergar. Olha só, estaria correto se fosse se nós virmos as crianças, chamaremos para almoçar. Aí sim, se nós virmos, se nós enxergarmos as crianças, chamaremos para almoçar. Mas nesse caso, é o verbo vir, com sentido de chegar, de deslocar-se, não o verbo ver. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra B, viermos. Se nós viermos novamente a este parque, traremos as crianças. Esse espaço ele deve ser preenchido com o futuro do subjuntivo do verbo vir. E por isso eu coloquei aqui a tabelinha com a conjugação do futuro do subjuntivo, para que você localize aí essa flexão verbal. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier, se nós viermos, se vós vierdes ou se eles vierem. Por que eu coloquei aqui quando barra se? Porque o futuro do subjuntivo ele pode ser empregado tanto com a palavra quando, com a conjunção quando, quanto com a conjunção se. Então, poderia ser se nós viermos ou quando nós viermos. Essas duas formas estão corretas para o futuro do subjuntivo. Quarta questão do nosso teste sobre o verbo vir. Meus primos, espaço, a minha casa sempre que podem. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, vem, V-E-M, sem acento, ou alternativa B, vem, V-E-M, com acento circunflexo na letra E. E aí? Como devemos preencher esse espaço? Meus primos vêm sem acento ou meus primos vêm com acento circunflexo? Qual é a forma correta? A terceira pessoa do plural do verbo vir no presente do indicativo tem acento circunflexo. Veja, coloquei aqui a tabelinha. Eu venho, tu vens, ele vem no singular. Nós vimos, vós vindes, eles vêm no plural com o acento circunflexo. Então, a alternativa correta é a letra B. Muita gente pensa que depois da reforma ortográfica, esse acento circunflexo na terceira pessoa do plural caiu, mas não caiu. Qual que caiu? Aquele acento circunflexo que tinha nas flexões verbais com dois Es. Então, eles creem, eles leem, eles veem o verbo ver. Quando tem dois Es, mas com um E só, como é o caso da terceira pessoa do verbo vir, não caiu esse acento. Então, permanece o acento e ele diferencia o singular do plural. Então, ele vem sem acento e eles vêm com acento. Meu primo vem sem acento, meus primos vêm com acento circunflexo.
Quinta e última questão do nosso teste sobre o verbo vir. Nós, espaço, a este restaurante todos os dias. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, vamos, ou alternativa B, vimos. Qual é a forma correta? A resposta desta questão é um conhecimento que choca. Por quê? Porque é muito estranho falar. Nós vimos a este restaurante todos os dias, mas é a forma correta. Nós vimos a este restaurante todos os dias. Por quê? Primeiro, por que não pode ser vamos? Porque vamos é uma flexão do verbo ir. Eu vou, nós vamos. Perceba que no vamos eu estou em um lugar e eu estou indo para outro. No ir, eu estou vindo para cá, certo? Alguém está vindo para onde eu estou. Tem uma diferença grande de sentido. Então, aqui o espaço deve ser preenchido com o verbo vir, não com o verbo ir, mesmo porque nós estamos no restaurante. Nós vimos a este restaurante, o restaurante em que nós estamos. Então, o verbo aqui é o verbo vir e vamos é uma flexão do verbo ir. Por isso, não é alternativa A. Poderia ser assim, nós vamos ao restaurante amanhã. Aí sim, nós vamos. É o verbo ir. Mas aqui, de novo, verbo vir. Até coloquei aqui uma tabelinha, o presente do indicativo do verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. E o presente do indicativo do verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Professora, por que é tão estranho esse nós vimos? Porque o vimos nós utilizamos muito mais como flexão do verbo ver, né? Nós vimos este filme ontem. Por isso que o vimos como flexão do verbo vir é tão esquisito para nós. Nós não empregamos. Geralmente, nós fazemos outra construção. Por exemplo, a gente vem a este restaurante todos os dias, ou nós sempre viemos a este restaurante. A gente faz malabarismos aí na cabeça para evitar este nós vimos a este restaurante todos os dias. Mas é uma forma correta, existe e está tudo certo. Só é meio estranho mesmo, mas é bom que você saiba, que você conheça. E viemos, professora, não poderia usar viemos? Poderia, mas viemos é uma flexão do passado. Olha só, ontem nós viemos a este restaurante. Ontem nós viemos. Mas se nós vimos todos os dias, nós vimos a este restaurante todos os dias. Se nós chegamos a este restaurante, nós temos o hábito de frequentar o restaurante todos os dias, nós vimos. Lembrando, estamos no restaurante e estamos falando sobre ele. Por isso, nós vimos. Tem também uma estrutura que é bastante conhecida, né, de comunicados, que é vimos por meio deste avisar, nananana, que também é estranho. Esse vimos por meio deste é o presente do indicativo do verbo vir. Atualmente, como é uma forma realmente que está em desuso, que as pessoas estranham um pouco, tem se optado por mudar a estrutura. Então, venho por meio deste. Em vez de usar a primeira pessoa do plural, tem se optado por empregar a primeira pessoa do singular. Venho por meio deste, que parece mais natural. Mas eu venho, nós vimos. Essa forma também é correta. A aula de hoje foi mais um teste. Desta vez, eu escolhi o verbo vir para testar os seus conhecimentos. Contem aqui para nós nos comentários quantas questões vocês acertaram. Não se esqueçam de deixar o gostei e compartilhar a aula com os amigos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!